As vacinas não foram atualizadas. Por que, que não está acontecendo essa atualização das vacinas? Não vale a pena uma quinta dose? E a quarta dose, vale a pena? Olha, depois a gente precisa entender algumas questões bem objetivas, assim, ó. Depois da Ômicron, o ciclo vacinal completo é com 3 doses, tá? Então a gente precisa fechar esse ciclo vacinal completo. Os trabalhos de campanha deveriam ser focados nisso. Tanto que nós estagnamos em menos de 50% da imunização completa. Quando eu falo 50% da população total, quando a gente imagina uma imunização de uma nação, a gente precisa imaginar a população total. Passou dos 50%, mas os vacináveis, porém, abaixo de 5 anos, também transmite. Então a gente precisa imaginar isso. Esse é nosso foco. Quando a gente fala sobre a dose de reforço, ok, principalmente aqueles grupos que já foram imunizados anteriormente, foram os primeiros a ser imunizados, precisam da dose de reforço. Perfeito. Mas é aí onde entra a necessidade da atualização das vacinas, porque o vírus ele não para de se adaptar. Por que ele não para? Porque é um vírus novo em nosso corpo. A gente não está falando da varíola, a gente está falando da febre amarela, que é centenária, é milenar. É um vírus novo, então ele vai ter atualização, vai ter mutações constantes. Consequentemente, nos obrigam, tá? Nos obrigam a segunda ou terceira dose de reforço para que a gente tenha essa atualização. Então, isso é muito importante a gente chamar a atenção, porque saíram alguns artigos, inclusive, das empresas, falando, olha, não houve melhora na eficácia quando a vacina foi atualizada. Só que para nós cientistas, imagina, eu sou imunologista e vacinologista, eu vou exatamente lá no princípio do desenvolvimento da vacina, da atualização. Então, lá nos trabalhos que foram publicados, eles fazem a comparação final, só que eles têm que ir primeiro saber se a formulação das novas vacinas, elas são produzíveis, tipo, a gente injeta lá o RNA mensageiro, por exemplo, esse RNA mensageiro vai produzir proteína igual as vacinas anteriores produziram, para aí a gente saber comparar se produziu igual. Então, por exemplo, se injetou uma vacina que gerou 10 microgramas de proteína, igual 10 microgramas do outro, porque qualquer mudança no RNA mensageiro altera muito a produção final da vacina, a produção final da proteína. Então, se não mostrou esses dados, não tem como a gente fazer a comparação final. E é notório que, olha, principalmente a Ômicron jogou assim nossa cara, olha, tem que atualizar a vacina. E ainda ver as subvariantes da Ômicron, sabe, BA.2, ponto 3, ponto 5, E por que, que que não estão realmente tem gerado um atualizando, escape ô maior. Gustavo? E por que, que não estão atualizando? Por que, que os laboratórios não estão atualizando? Então, essa é uma luta constante. Imagine que a gente, nós que trabalhamos com atualização, a gente sabe que é uma dificuldade enorme. Perfeito, isso é natural. Porém, não é tão difícil quanto produzir a própria vacina. Então, assim, a gente precisa questionar, e exatamente, a gente precisa fazer esse questionamento direto, constantemente para as empresas. Olha, se nós conseguimos desenvolver as vacinas tão rapidamente, com a bateria de conhecimento que nós tínhamos, conseguimos levar para a população, o porquê não está havendo essa atualização? Porque isso vai gerar desconfiança. E essa pergunta que você faz é tão necessário fazer constantemente, porque obriga, na verdade, a quem está fornecendo as vacinas, falar, olha, o que é que nós estamos precisando do conhecimento técnico? Então nós temos que ter a melhor equipe técnico-científico para assumir isso, com as melhores. Então isso é uma resposta que as empresas realmente têm que dar. E elas têm ficado numa situação cômoda, por quê? Porque nós defendemos a vacinação como deve ser. A vacina é a melhor arma contra qualquer doença infecto-contagiosa. Ao mesmo tempo, a gente não pode parar de questionar os dois lados. Ao mesmo tempo que a gente bate de frente com o movimento anti-vacina, o movimento bolsonarista, a gente precisa exigir isso das grandes empresas para que realmente forneça vacina atualizada. Porque se nós tivéssemos uma vacina com a informação genérica da Ômicron, por exemplo, já seria muito mais eficiente,
com as suas subvariantes. Então, isso precisa ser constante. Não... Agora, Gustavo, eu tomei 4 doses, por exemplo. Vou dar um caso específico para que a gente possa conversar a respeito. Tomei 4 doses, estava invicto aqui há mais de 2 anos, peguei Covid. E a Covid, no meu caso, foi quase imperceptível. Eu tinha, inclusive, uma viagem marcada e não fosse o cuidado de realizar um teste antes de viajar, eu nem saberia que estava com Covid. Foi realmente imperceptível. Tive que repetir o teste, porque eu falei, não é possível que eu esteja com Covid. E o segundo teste deu positivo também. Então, eu concluí que a vacina funcionou, porque eu tive Covid, não viajei para não transmitir para ninguém. Agora, passou em brancas nuvens para mim. Agora, pelo que você está me dizendo, não adianta tomar a 5ª dose, porque a vacina já não responde aos vírus que estão. Então, o que fazer? Nós chegamos no estágio em que a Covid virou uma gripe e que a vacina precisa ser atualizada para que ela possa ser tomada todos os anos, respondendo aos vírus daquela temporada. É isso. E, de fato, não adianta tomar 5 doses. A 4ª resolve o estágio que nós estamos e não adianta a 5ª. É esse o cenário que nós estamos vivendo? Você foi perfeito aí, Josias. Assim, Josias, em seu caso, você é um pouquinho menos jovem, tá? Então, assim, naturalmente, você vai ter uma dificuldade maior em responder. Então, alguns grupos, por exemplo, o grupo menos jovem, digamos assim, as pessoas que são imunodeprimidos ou que têm alguma dificuldade em responder, faz sentido ter uma dose de reforço complementar, por exemplo, a 5ª dose, tá? Mas, no geral, a gente já gerou um estímulo ao nosso corpo, tá? A gente já provocou o sistema imunológico ao ponto de gerar uma memória em que, quando a pessoa tenha o contato com o vírus, que foi seu caso, por exemplo, aconteça uma proteção, praticamente vai ser imperceptível. Mas a gente olhando a parte científica de detalhes, a gente precisa entender, olha, o vírus está causando mutações que a gente vai precisar, sabe, constantemente ter uma atualização. E não necessariamente, Josias, a gente possa dizer, olha, talvez a gente vá precisar ter 5ª, 6ª, 7ª dose, como acontece com o vírus da gripe, porque o vírus da gripe, ele tem uma capacidade de mutação muito maior do que o do coronavírus. Pode acontecer da gente ter 5ª ou 6ª dose, por exemplo, 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, entende? Mas, nesse momento, o foco principal, Josias, é a dose de reforço, tá? Que a gente está falando da 4ª dose. E, aliás, eu ainda vou um pouco mais. O foco principal mesmo é fechar o ciclo. As 3 doses. A população precisa tomar as 3 doses, pelo amor de Deus, porque essa vacina já mostrou a eficiência de proteger contra a doença com as 3 doses. E a dose de reforço é natural que aconteça, tá? Para quem tomou há 6 meses. Agora, para os grupos específicos, ali os imunodeprimidos, as pessoas mais velhas, a 5ª dose é porque elas têm mais dificuldade em responder. Agora, não dá para continuar imaginando que a gente vai ter a imunização em larga escala só trazendo a vacina com a informação genética do vírus de Wuhan. Primeiro, não vai funcionar tão bem e a população não vai aceitar. Agora, Gustavo, só para ficar bastante claro, a despeito de a vacina não ter sido atualizada, nós temos que fazer essa cobrança aos fabricantes. Quem não tomou a 3ª dose precisa tomar, quem não tomou a 4ª precisa tomar, e, eventualmente, os que são mais velhos, que você fala que tem menos... você usou um neologismo jovens. Aí, ele falou são menos jovens, né? Os mais velhos, eventualmente, têm que tomar até a 5ª dose. É isso. A despeito da falta de atualização. Basicamente é isso, porque assim, quando a gente vai ficando, por exemplo, mais velho, a gente perde lembra que hoje todo mundo sabe, a gente fala, precisa de ativação das células T. Isso pra gente é maravilhoso quando as pessoas entendem isso, porque a gente tem um órgão chamado time, que é onde matura as células T. E quando a gente vai ficando mais velho, esse órgão praticamente desaparece. Então a gente tem que dar um reforço a mais, a gente tem que dar uma dose a mais. Então,
Esses grupos exclusivamente a gente precisa ter esse cuidado, mas no geral nós precisamos, pelo amor de Deus, fechar o ciclo completo e uma dose de reforço.